a paz do Messias, chamado Cristo, para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e para todos vocês agora que pararam para assistir esse vídeo. Peço a vocês que assistam até o final e, se gostarem, compartilhem, comentem e deixem os seus likes. E agora chamo vocês para lermos junto o 13º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Primeiras Crônicas, capítulo 3. Os filhos do rei Davi. Está escrito também no livro de 2 Samuel, capítulo 3, versículo 2 ao versículo 5. São estes, por ordem de idade, os filhos do rei Davi, que nasceram quando ele estava em Hebrom. Anão, filho de Aionã, de Jezreel. Daniel, filho de Abigail, de Carmelo. Absalão, filho de Maacá, que era filha de Talmai, rei de Gesur. Adonias, filho de Agite. Cefatias, filho de Abital. Itrião, filho de Egra. Esses 6 nasceram em Hebrom, durante os 7 anos e meio em que o rei Davi reinou ali, na cidade de Hebrom. Ele reinou 33 anos em Jerusalém, e muitos filhos dele nasceram ali, em Jerusalém. A sua mulher Betseba, filha de Amiel, lhe deu 4 filhos. Primeiro Samua, segundo Sobabe, terceiro Natã, o quarto o rei Salomão. O rei Davi foi pai de outros 9 filhos: Ibar, Elissua, Eupelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Além de todos esses, o rei Davi também teve filhos com as suas concubinas. Ele também foi pai de uma filha chamada Tamar. Os descendentes do rei Salomão. O rei Salomão foi pai de Roboão, e Roboão foi pai de Abias, e Abias foi pai de Azar, e Azar foi pai de Josafá, e Josafá foi pai de Jeorão, e Jeorão foi pai de Acasias, e Acasias foi pai de Joás, e Joás foi pai de Amazias, e Amazias foi pai de Uzias, e Uzias foi pai de Jotão. E Jotão foi pai de Acais, e Acais foi pai de Ezequias, e Ezequias foi pai de Manassés, e Manassés foi pai de Amon, e Amon foi pai de Josias. E Josias foi pai de 4 filhos: Joanã, Joaqui, Zedequias e Joacás. E Joaquim foi pai de 2 filhos, Joaquim e Zedequias. Os descendentes do rei Joaquim são estes: os descendentes do rei Joaquim, que foi levado prisioneiro pelos babilônios. Joaquim foi pai de 7 filhos: Salatiel, Malquirão, Pedaias, Sinazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Pedaias foi pai de 2 filhos: Zorobabel e Semei. Zorobabel foi pai de 2 filhos: Mesulã e Ananias. Também foi pai de uma filha chamada Silomete.
Zorobabel foi pai de mais 5 filhos. Azuba, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe Ezede. Amanias foi pai de 2 filhos, Pelatias e Jesaias. Jesaias foi pai de Refaías, e Refaías foi pai de Amaná. E Arnã foi pai de Obadias, e Obadias foi pai de Secanias. E Secanias foi pai de um filho chamado Semaias. E teve 5 netos. Atos e Igual, Barias, Nearias e Safate. Nearias foi pai de 3 filhos, Elioenai, Ezequias e Azricã. Elioenai foi pai de 7 filhos, Odavias, Eliasibe, Pelaias, Acube, Joanã, Delaias e Anani. Os descendentes de Judá. São estes os descendentes de Judá: Pires, Esrom, Carme-U e Zobal. E Zobal foi pai de Reaías. E Reaías foi pai de Jaate. E Jaate foi pai de Almai. E Laade, Almai e Laade foram os antepassados dos grupos de famílias que moravam em Zorá. Foi o filho mais velho de Caleb e da sua mulher, Efrata. E os seus descendentes fundaram a cidade de Belém. Foi pai de 3 filhos, Etã, Penuel e Ezer. Etã foi pai de 3 filhos, Jezriel, Ismar e Dibais. E de uma filha chamada Azeleponi. Penuel fundou a cidade de Gedor. E Ezer fundou Uza. Assu, que fundou a cidade de Tecoa. Teve 2 esposas, Elã e Naara. Ele e Naara tiveram 4 filhos ao Zã. Efé, Temeni e Rastari. Azu e Elá tiveram 3 filhos, Zerete, Izá e Etinã. Cus foi pai de Anube e Zobeba, e foi o antepassado dos grupos de famílias que descendem de Acarel.
filho de Haru, filho de Arum. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Outras listas de famílias. Quelube, irmão de Sua, foi pai de um filho chamado Mei. E Mei foi pai de Estom. E Estom foi pai de 3 filhos: Bet, Rafa, Pazeia e Teina. Teina foi o fundador da cidade de Nais. Os descendentes deles moram em Reca. Kenaz foi pai de 2 filhos, o Otoniel e Seraias. Otoniel também foi pai de 2 filhos, Ratate e Meonotai. Meonotai foi pai de Ofra. Seraias foi pai de Joabe, o fundador do Vale dos Artesãos, onde todos os homens faziam trabalhos de artesanato. Caleb, filho de Jefone, foi pai de 3 filhos, Iru, Elã e Naã. E Elá foi pai de Kenaz. Jalelel foi pai de 4 filhos, Zif, Zifa, Tiria e Azariel. Esdra foi pai de 4 filhos, Jeté, Mered, Efé e Jalom. Mered casou com Bitia, que era filha do rei do Egito. E eles tiveram uma filha chamada Miriam e 2 filhos, Samai e Isba. Isba fundou a cidade de Estimoa. Mered também casou com uma mulher da tribo de Judá. E eles tiveram 3 filhos, Jered, que fundou a cidade de Gedor, Eber, que fundou Socó, e Jecutiel, que fundou Zanoa. Odias casou com a irmã de Naã. Os seus descendentes fundaram o grupo de famílias de Garmi, que morava na cidade de Keila, e o grupo de família de Maca, que moravam em Estemoa. Simão foi pai de 4 filhos, Anon, Rina, Ben, Hanã e Tilon.
e se foi pai de 2 filhos, Zoete e Ben-Zoete. O descendente de Selá. Selá foi um dos filhos de Judá. Um dos descendentes de Selá foi que fundou a cidade de Leca. Outro foi Lada, que fundou Maressa Sela. Foi também o antepassado dos grupos de famílias que teciam linho e que moravam na cidade de Bet-Asbeia. Foi também o antepassado de Joaquim e do povo que moravam na cidade de Cozeba, e também de Joás e Saraf, que casaram com mulheres moabitas e ficaram morando em Belém. Estes registros são antigos. Eles eram oleiros que trabalhavam para o rei e moravam nas cidades de Netaim e Gedera. Os descendentes de Simeão. Simeão foi pai de 5 filhos, Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. E Saul foi pai de Salum. E Salum foi pai de Mibsam. E Mibsam foi o pai de Misma. E Misma foi pai de Ramuel. E Ramuel foi pai de Zacur. E Zacur foi pai de Simei. E Simei foi pai de 16 filhos e 6 filhas. Mas os seus parentes tiveram menos filhos do que ele. E a tribo de Simeão não cresceu tanto como a tribo de Judá. Até o tempo do rei Davi, os descendentes de Simeão moravam nas seguintes cidades: Beceba, Molada, Azasual, Bila, Ezem, Tolade, Betuel, Ormã, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar, Suzim, Bet-Biri e Saaraim. Eles também moravam em mais 5 cidades: Etã, Ain, Rimon, Toquém e Assã, e nos povoados que ficavam ao seu redor, até a cidade de Baal. São essas as suas famílias e os lugares onde moravam. São estes os chefes dos seus grupos de famílias: Messobabe, Janleque, Josá, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Seraias e bisneto de Aziel, e Elioenai, Jacoba, Jesuaias, Asaías, Adiel, Gesmiel, Benaias, Ziza,
filho de Sif, neto de Alon, bisneto de Gedalias, bisneto de Gedaias, não é de Gedalias não, Gedaias, bisneto de Gedaias, trineto de Sirim e tetraneto de Samaías. As suas famílias continuaram a aumentar e por isso eles se espalharam para o oeste quase até Gerá e levaram as suas ovelhas para pastar no lado leste do vale, onde fica aquela cidade. Ali eles acharam muitas pastagens num pedaço de terra espaçoso, tranquila e cheia de paz. Os descendentes de Cã haviam morado ali antes, no tempo do rei Ezequias de Judá. Os homens cujos nomes estão escritos acima foram até Gerar e destruíram as barracas e cabanas do povo que morava ali. Eles expulsaram o povo e ficaram morando em Gerar, porque ali havia bastante pasto para as suas ovelhas. Que 500 homens da tribo de Simeão foram para Edom. Na direção leste, os seus chefes eram os filhos de Ize, Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel. Eles mataram os amalequitas que haviam escapado com vida e estão morando ali até hoje. Amém. E agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus e até amanhã. Amém.